verdadeiro caminho. Aplauda Ele bem forte, amém? Graças a Deus. Amém, irmãos? Diga: eu quero sair daqui renovado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você quer sair daqui renovado, sim ou não? Então abra o seu coração para a boa palavra de Deus. Amém? E você vai sair daqui como uma águia hoje, amém? Diga: eu vou sair como uma águia. Diga: graças a Deus. Você sabia que Deus, Ele nos compara como uma águia? A águia, a rainha das aves, que vive 70 a 80 anos. Tempo de vida parecido com o homem. E Deus, Ele mesmo já se comparou como uma águia. E a águia, irmãos, ela tem uma visão apurada. A águia não se esconde das tempestades. A águia enfrenta as tormentas. Enquanto todos os pássaros estão buscando um ninho, fugindo, a águia enfrenta. Entenda isso, a águia enfrenta as tempestades. A águia não tem medo da tempestade. A águia não se cansa, não se fadiga. E Deus nos compara com uma águia. Deus não nos compara com um urubu, mesmo que seja da mesma espécie. Deus não nos compara com um beija-flor, com um periquito. Ele nos compara com uma, e você vai sair daqui uma verdadeira águia de Jesus. Amém? Quem crê nisso pode aplaudir bem forte a Jesus. Diga: eu vou sair daqui hoje como uma águia. Amém? Creia nisso, irmão. Isaías capítulo 40, versículo 28. Hoje vai ser uma noite de renovação, amém? Você vai sair daqui renovado em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém? Isaías capítulo 40, versículo de número 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Deus não se cansa e Deus também não se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não... Quem crê nisso pode aplaudir, eu creio, pastor. É para mim essa palavra, pastor. Bem forte, irmãos. Amém? Deus não se cansa e nem se fadiga. E não pode esquadrinhar Deus, o pensamento de Deus. A Bíblia diz que os jovens se cansam, os moços exaustos caem. O que quer dizer isso? Que os jovens vão ficar velhos um dia, vão se cansar. E muitos estão aqui e já estão cansados. E muitos dizem: pastor, eu já não tenho mais o mesmo vigor que eu tinha antes. Eu me sinto exausto. Mas a Bíblia diz: mas aqueles que esperam em Deus, Ele renova as suas forças. Eles sobem como asas, como águia. Águia, diga águia. E não se cansam. Amém? Deus está comparando você como uma águia. Mas por que Deus compara o homem como uma águia? Porque a águia,
é a rainha das aves, irmãos. Dura 80 anos. Só que para uma águia se renovar, ela tem que pagar um preço. E para o cristão se renovar na presença de Deus, para ele ficar firme, ele tem que pagar um preço também. Porque tudo acontece hoje em dia para a pessoa se cansar, para a pessoa parar, para a pessoa desistir, para a pessoa retroceder, para a pessoa dizer, não, eu estou cansado, eu não quero mais, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais fazer campanha, eu não vou mais orar, eu estou cansado de ler a Bíblia, eu estou cansado de rezar, eu estou cansado de clamar. Ela se cansa. Mas por que ela se cansa? Porque ela não espera em Deus. Porque aquele que espera em Deus, ele renova as suas forças. Paulo disse, quando eu estou fraco, eu estou forte. Amém, irmãos? Não foi o que Paulo disse? Foi ou não foi? Quando eu me sinto fraco, aí é que eu estou forte, disse ele. Renova as suas forças. E tem muitas pessoas dentro das igrejas, ou dentro da igreja, que estão cansadas, irmão. Que estão exaustas. Pastor, eu estou cansado de orar pela família e não ver nada. Eu estou cansado de orar pela vida financeira e não ver a minha vida financeira mudando, pastor. Eu me sinto cansado, eu me sinto exausto. Mas Deus vai lhe renovar nessa noite. Ele vai derramar uma unção de renovação, irmão. Eu profetizo em nome de Jesus. Você vai sair daqui para dar o voo mais bonito da sua vida. Amém, Jesus? Quem crê nisso, diga glória a Deus. O livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Deus, pela primeira vez, se comparando como uma águia. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a... O próprio Deus se comparando com uma águia, dizendo, quando eu tirei o meu povo da escravidão do Egito, eu fiz como faz uma águia. Peguei eles, envolvi nas minhas asas e tirei eles da escravidão, tirei eles do Egito. O próprio Deus se comparando como uma águia, irmão. Por que ele disse? Aqueles que esperam em Deus, Ele renova as suas forças dia a dia, ano a ano, mês a mês. Ele está se renovando, irmão. Porque se a pessoa não buscar uma renovação, ela vai se cansar. Porque se a pessoa não buscar uma renovação, ela vai desistir, ela vai retroceder, irmão. Porque a coisa não é fácil. Jesus nunca disse que era fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nunca disse que era fácil, mas ele disse que vale a pena ir até o fim. Mas se você não se renovar, se a pessoa não se renovar em Deus, se ela não buscar uma renovação, ela vai se cansar. Vai se cansar, irmão. Ela vai desistir das coisas. Então o próprio Deus, Ele se compara como uma águia. Tende visto o que fiz aos egípcios, e como os levei sobre asas de águia, e vos cheguei a... Pela segunda vez, Deus se compara como uma águia. Pela segunda vez. Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, e estende as asas, e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. Ele fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as mesas do campo, chupar mel da rocha, e azeite da dura, o que, irmãos? Perdeneira. Amém? Olha o que Deus está dizendo aqui. Como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os leva sobre elas, assim
Só o Senhor o que, irmãos? O guiou. Então, pela segunda vez, Deus se compara como uma águia, dizendo: assim como a águia, quando vê o seu filhotinho caindo, ela vai lá, dá um voo rasante e pega aquele filhote e coloca debaixo das suas asas, envolve o filhote, não deixa cair. Assim só Deus faz com o seu povo. Então Deus está comparando você como uma águia. Ele quer que você venha ser uma águia. A águia não tem medo da tempestade. A águia enfrenta, o tempo está se armando, vai vir um vendaval, uma tormenta. A águia, ela voa, ela toma o voo mais alto e ela enfrenta a tempestade, irmão. Deus quer que os seus filhos venham enfrentar o problema, enfrentar a tempestade, não fugir do problema. A Bíblia diz que por um caminho virão contra ti, mas que por 7 caminhos fugirão da sua presença. A águia enfrenta. A águia não fica batendo as asas, a águia não fica desesperada. A águia tem uma visão apurada, ela pode estar a 2.000 metros de altura, muito alta, irmãos, mas ela tem uma visão muito apurada. Ela vê a sua presa de longe, um coelho, um rato, seja o que for, ela vê de longe. E o bote é o quê? É certeiro. Você quer ser que nem uma águia? Sim ou não? Amém? O que é para você fazer? Enfrentar o problema. O que é para você fazer? Enfrentar, encarar. Não foi o que Davi fez? Foi ou não foi? Mas quem é esse gigante? Mas o que ele está pensando? Ele vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou para cima dele em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto todos fugiam, 40 dias, Golias vinha pela manhã, à tarde, à noite, e afrontava o povo de Deus, e eles fugiam. Aí veio Davi como uma águia, enfrentou aquele gigante, e aquele gigante caiu por terra. Porque quanto mais você foge do problema, quanto mais você foge da tempestade, mais a tempestade fica forte na sua vida, mais o problema vai ganhando força, irmão. Mas quando você enfrenta, você não mostra medo, diz: não, mas eu vou enfrentar essa situação, eu vou enfrentar essa doença, eu vou enfrentar essa miséria, porque Deus é comigo, e se Deus é por nós, quem vai ser contra mim? Pronto, irmão, você vence todos os problemas. Deus compara você como uma águia. Não é qualquer pássaro, não é qualquer ave, irmão. Deus não ia se comparar com coisa pequena, com coisa pouca, não. Você tem que ter uma visão apurada. Você não pode estar se batendo asas por aí. Você não pode fugir do problema. Mas tem gente que está aqui nessa noite que está fugindo do problema. Finge que não vê. Pior cego é aquele que não... É ou não é? Está com problema e finge que está tudo bem. A vida é só aparência. Está tudo mal. Não, está bem, não está bem. Você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar. Porque se você não enfrentar o seu problema, quem é que vai enfrentar por você? Sim ou não? É ou não é? Que problema todo mundo tem, é ou não é? Quem é que não tem dificuldade? Todo mundo tem, irmão. Só que uns enfrentam e vence, o outro não, o outro se esconde do problema. O outro finge que não está acontecendo, finge que não vê. Não, está tudo bem, não, está tranquilo, e não sei o que, é assim mesmo, eu tenho que aceitar, é o meu karma, é minha cruz, eu não sei o que. Não, irmão, não é karma, não é cruz, é você que tem que enfrentar esse gigante, é você que tem que enfrentar esse mar que está na sua vida. Deus compara você como uma águia, irmão. Mas por que está cansado? Por que muitos param, muitos desistem? Porque não esperam em Deus. Porque a sua visão não está no alvo, que é Jesus.
Paulo disse: das coisas que para trás ficam, já não me lembro mais, eu avanço para as que estão diante de mim. Ele olha para frente, diante dele. O que você vê de pessoas desistindo é ou não é, irmãos? Porque elas não esperam em quem? Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas. Deus compara você com uma. Olha uma revelação que teve Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. A forma de seus rostos era como de um homem à direita. O 4 tinha o rosto de leão à esquerda. Rosto de quê, irmãos? Rosto de boi. E também o rosto de águia. Todos os... Ezequiel, ele tem uma revelação. E ele está vendo seres celestiais. Então ele está dizendo, os 4 têm rosto de águia. Aí João, lá em Apocalipse, João tem a mesma visão. A mesma visão, irmão. Apocalipse capítulo 4, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo semelhante, o que, irmãos? Novilho. O terceiro tem o rosto de um homem. E o quarto ser vivente é semelhante ao quê? A águia. Quando está o quê? João tem outra revelação, meio parecida com a de Ezequiel. E diz, olha, o último é semelhante a uma águia. Quando está o quê? Voando. Então você consegue entender agora, irmãos, por que Deus está comparando você como uma águia? Porque Ele mesmo já se comparou como uma águia. A rainha das aves. Deus não está comparando você com qualquer coisa. Deus não está comparando o cristão com um urubu ou com qualquer outro pássaro que tem medo de vento, que tem medo de tempestade. Não, Deus não está comparando aquele que vive fugindo do problema, fugindo do temporal. Não, Deus está comparando você como uma águia, irmão, que enfrenta a tormenta, que enfrenta a tempestade, tem uma visão apurada, que enxerga longe, aonde nem outra ave consegue enxergar, e que voa muito alto, aonde nenhuma outra ave consegue voar. Deus compara você como uma águia. Então para de ficar olhando só para o problema. Então para de ficar olhando só para a adversidade, só para a luta. E para também com essa conversa dizendo que você não vai conseguir vencer, que essa doença não tem cura, e que não sei o que, que não sei mais lá o que. Não, irmão, para, porque Deus vai lhe renovar nessa noite. Ele vai te dar um bico novo, uma boca nova, palavras novas. Ele vai renovar suas vestes, Ele vai te renovar. E você vai sair daqui mais que vencedor em nome de Jesus. Mais que vencedor em nome de Jesus. Você é uma águia. Você é uma águia? Sim ou não? Águia. Você é uma... Mas que águia você tem sido? Águia que foge dos problemas. Águia que não consegue ver mais a sua bênção. Águia que está cansada. Águia que está exausta. Águia magoada. Águia ferida. A águia é muito bonita, ela tem todas essas qualidades e muito mais. Só que a águia, para ela se renovar, volte lá para Isaías. É muito bonito isso aqui, irmãos. Isaías capítulo 40, versículo de número 31. Mas os que esperam em quem, irmãos? Esperam em quem? Mas os que esperam no Senhor
renovam, guarde isso no seu coração, renovam as suas. Então, eu tenho a necessidade de uma renovação, irmão. Que se você não se renovar como a águia, você não vai muito longe. Você tem a promessa, você tem a palavra, você tem o seu sonho, você tem o seu desejo, enfim, você quer conquistar, você quer vencer, você quer ser feliz, todo mundo quer. Mas se você não renovar suas forças, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você precisa de uma renovação. Você precisa se renovar na presença de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem. Diga sobem. Diga sobem. Como asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Volte no versículo 30 e diga assim: os jovens se cansam e se fadigam. Quantas pessoas você encontra por aí que estão cansada do casamento, dizem: eu vou divorciar, eu vou me separar, eu estou cansado. É ou não é? Sim ou não? Quantas pessoas que estão cansadas de lutar: eu vou fechar as portas do comércio, porque eu estou cansado já. Estou cansado. Eu vou largar o meu filho de mão, eu estou cansado de falar e ele não me ouve, então eu estou cansado. Olha, fala o que tu quer. Sim ou não? Cansado. Os jovens se cansam. Os jovens, os moços exaustos, eles caem, eles esmurecem, desistem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas. Pastor, eu me sinto cansado, pastor. Eu estou cansado mesmo. Mas não cansado fisicamente. Eu estou cansado, pastor, das lutas, dos problemas, da dificuldade, das adversidades. Pastor, eu estou cansado. Mas se você esperar em Deus, você vai renovar suas forças, irmão. Mas agora, se você não esperar em Deus, você não vai se renovar. Você vai se cansar, você vai desistir, irmão. Porque nós temos, aparentemente, mais motivo para desistir do que para continuar, pessoal. É problema de todo lado, irmão. É só tragédia. É só dificuldade. As pessoas vêm para perto de você contar mais de problema e mais problema e mais problema. Você já tem os seus, chega o filho, mãe, está acontecendo isso, chega o vizinho, está acontecendo isso, o parente liga, ó, aconteceu aquilo, irmão, e a pessoa se cansa. Se ela não esperar em Deus, ela vai se cansar, ela vai desistir. Mas Deus diz: mas aqueles que esperam em Deus renovam as suas forças. Ele vai correr, ele vai caminhar, ele vai voar, vai ser como uma águia. Mas precisa de uma renovação. Muitos pensam que por uma vez falar em línguas estranhas, falar na língua dos anjos, ou porque foram batizadas nas águas, ou porque receberam o batismo do Espírito Santo, acham que não precisam de uma renovação. A Bíblia diz que nós temos que nos renovar dia após dia, porque os dias são maus. Quem está entendendo isso? Quantas pessoas aqui nessa noite, quantas águias aqui nessa noite estão cansadas e que já não esperam mais nada dessa vida. E muitos dizem assim: quando eu morrer eu vou ter descanso, quando eu morrer eu vou sossegar, porque elas já não esperam mais nada. Quantos cristãos já não esperam mais nada, irmãos? Quantos cristãos já estão cansados?
Quantos cristãos já estão exaustos, jovens cansados. O rapaz está com 20 anos, 30, e diz: não aguento mais, estou cansado, é muito problema, mas quanto tu tem? Eu vou fazer 20. Aí você vê a Maria, Joaquim, 60, 70, e está como? Firme, está renovado. Mas por que ele está renovado? Porque ele espera no... Quem espera em Deus, quem espera em Deus, ele renova as suas forças. Quando Deus está no seu caminho, irmãos, o homem pode fazer o que ele quiser fazer. Mas quando Deus está no seu caminho, você está no caminho de Deus, Ele renova as suas forças. De repente a sua vida até hoje foi abaixo de tormenta, de tempestade, de dificuldade. Mas se você quer uma renovação, e se você confiar em Deus e esperar em Deus, Deus vai injetar uma fé dentro do seu coração. A sua visão vai mudar, a sua maneira de falar vai mudar. Por quê? Porque você vai sair daqui renovado em nome de Jesus. Diga graças a Deus. A igreja do século 21, os cristãos, os evangélicos, precisam urgentemente buscar uma renovação.